Jeremias capítulo 1, abra aí na sua Bíblia. Deus é bom demais. Pastor falou que eu posso ir até meia-noite. Eu estou amando, porque eu falo mais que a boca. Então eu estou feliz, estou feliz. Esse povo aqui é animado, não quer nem saber de dormir. Na minha época, acampamento, ninguém queria dormir. Aqui o povo quer dormir cedo? Não? Ah, então eu estou em casa. Então tá ótimo. Glória a Deus. Jeremias capítulo 1, verso de número 4. Se você achou, você dá um glória bem alto aí no teu lugar. Amém. Vamos ler então. A palavra do Senhor chegou a mim com a seguinte convocação: antes mesmo de te formar no teu ventre materno, eu te escolhi. E antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Contudo, eu redargui: ó eterno Senhor, eis que não sei me expressar como convém, e não passo de uma criança. Entretanto, o Senhor me orientou: não alegues que és muito jovem. A todos a quem eu te enviar, tu irás, e tudo quanto eu te ordenar, tu falarás. Amém? Pode se assentar, em nome de Jesus. Aleluias, glórias a Deus. Jeremias 1 é uma convocação maravilhosa. Uma das convocações, na minha opinião, mais lindas que Deus fez para um homem na Bíblia. Claro que Deus convocou muitos homens. O pastor citou aqui Moisés, convocado pelo Senhor para libertar o povo de Israel. Tremendo, maravilhoso. Quando ele sobe no pé da montanha, Deus muda seu destino, Deus muda seu propósito de vida. Sobe um pastorzinho de ovelha, desce um libertador de Israel. Sensacional. Isso, velho, sou pro novo, eu sou apaixonada pela forma que Deus chamou Paulo. Puf, pá, acabou para você. Deu o seu tempo, pá, pronto, cai do cavalo, fim, agora tu és meu. Lindo, amo. Gosto quando Deus chega nesse de repente, assim, meio que chutando tudo, sabe? Amo. Amo porque eu, particularmente, só acordo desse jeito. Quando Deus pega e dá um chutão em mim e fala, levanta. Linda a transformação que a gente vê na vida de Paulo, maravilhosa, e eu sou fãzaça desse cara. Mas o Senhor me levou lá para Jeremias, me levou um pouco lá para Josias, que ambos trabalharam juntos ali, no mesmo tempo. E eu falei para o Senhor, por quê? E o Senhor falando, olha como eu convoquei esse cara. Foi uma convocação maravilhosa. Primeiro que ele foi convocado antes mesmo dele ser formado. Antes mesmo dele ser formado, o Senhor já tinha uma convocação sobre a vida dele. Olha o que a Bíblia fala. Antes mesmo de você ser formado, no ventre da sua mãe, eu já tinha escolhido você para isso. Então, antes da formação, no ventre da mãe, Deus já tinha um propósito para a vida dele. Aí vem Deus para continuar assim, sabe, estreitando Jeremias, porque conhecendo a história, ele precisava já de cara ter esse estreitamento, sabe, pastor? Conhecendo o quanto ele foi chorão, ele precisava já de cara, já o negócio já ser meio torto, entendeu? Então ele chega para Jeremias e diz, ó, cara, é assim, ó, antes mesmo de ser formado, eu já tinha escolhido, já começa por aí. Aí Deus vai estreitar mais um pouquinho. Aí antes de você vir ao mundo, sabe, ver a luz, pá, nasci, eu já tinha te separado. Deus escolhe, Deus separa e depois dá uma missão para ele. Então nós vemos o Senhor muito certeiro, direto e sem rodeios com Jeremias. Te escolhi, te separei e te designei para ser profeta das nações. Ali naquele momento, Jeremias jovem, como ele diz no outro versículo, Deus já estava marcando ele já tinha sido marcado pelo Senhor. Quem foi marcado por Deus, queridos, não tem mais volta.
Se você quiser voltar, tu vai se quebrar ainda mais. Vai se quebrar ainda na mão do mundo, que é muito pior. Prefiro me quebrar na mão do meu oleiro. Pelo menos ele me restaura. Então, primeiro ponto sobre Jeremias. O cara foi marcado na sua juventude. Nasceu, formou, viu o mundo, a luz do mundo, pá. Separado, escolhido, designado para uma missão. Ele foi marcado. Aí vem Jeremias e vai analisando como eu estou te trazendo, porque isso diz tudo a nosso respeito. É a nossa vida escrita. Aí vem Jeremias como todo bom crente, com um conflito de identidade. Ele fala o quê? Mas eu não sei me expressar como te convém. Não passo de uma criança, não passo de um jovem. Quando ele sente que ele foi marcado por Deus, o que bate dentro do coração dele? O peso da inexperiência, somado com o peso da responsabilidade de ser escolhido, separado e designado por Deus para um propósito. Então Deus marca Jeremias e logo em seguida ele já retruca dizendo: não vou conseguir, nem sei me expressar como te convém, porque ainda sou jovem, ou seja, ainda sou muito inexperiente, tem um peso de responsabilidade nesse propósito que tu tem sobre mim, mas eu ainda sou uma criança, eu ainda sou um jovem, eu não tenho a experiência necessária. E Jeremias cria ali um contexto de resistência ao chamado que Deus estava traçando sobre a vida dele. Uma estrutura de incapacidade, mas em algum momento o Senhor chama as pessoas que estão prontas. Ou como meu esposo diz, Deus é o Deus dos improváveis. Se fosse para te escolher pronto, a gente sempre está pronto para as coisas dessa terra, mas para as coisas dos céus a gente tem que ser forjado. Essa é a verdade. Para cumprir propósito dos céus, a gente precisa ser nivelado ao caráter dos céus. Então o que Deus faz? Quando Jeremias retruca com ele, Deus rejeita qualquer desculpa, porque é isso que Deus faz conosco. O que eu quero dizer nessa introdução é que uma vez marcado, qualquer desculpa que você der para Deus a respeito de não posso, não consigo, não sou capaz, Deus vai rejeitar todas elas, porque é Ele quem capacita você no propósito que Ele te escolheu. Tá entendendo? Então não existe o fator de inexperiência. Eu não consigo, eu não posso. Até porque nós vemos Deus dizendo para ele: Jeremias, para de conversa. Não vem dizer para mim que você é jovem. A todos a quem eu te enviar, é simples, você vai. Deus não diz assim, pensa, analisa e veja se você vai mesmo. Não. Não digas para mim que tu és jovem. A todos a quem eu te enviar, você vai. E tudo que eu te ordenar, você vai falar. Olha o que Deus está dizendo. Deus marca, Deus lança sobre ele um peso de responsabilidade na marcação do seu propósito. Jeremias, como todo humano falho, retruca com Deus achando que consegue ganhar Deus em argumentos, em desculpas. Deus rejeita essas desculpas dizendo: peraí, meu querido, não digas que você é jovem. Por quê? Porque aonde eu te enviar você vai, não tem escolha para você. O que eu mandar você falar, você também vai dizer, também não tem escolha para você. Mas diante disso eu te dou uma palavra: não temas, porque eu estou contigo para te guardar e te proteger. Deus promete o que para ele? Proteção e autoridade. Quando ele diz: tudo que eu te ordenar, tu vai falar. Deus dá para ele autoridade. Quando o Senhor diz: a todos a quem eu te enviar, tu irás, Deus dá para ele proteção. Porque Jeremias não sabia, mas Deus sabia como seria o processo. Deus sabia como seria o processo. Mas, quando Deus nos escolhe, quando Deus nos marca, Ele lança sobre nós um propósito, mas não para por aí. Porque Deus sabe que nós, por nós mesmos, não conseguimos avançar. Deus sabe que nós, por nós mesmos, não conseguimos
de fato, ser a potência que Ele gostaria que nós fosse. Então nós precisamos do quê? Do toque de Deus. E aí lá no verso 9, Jeremias recebe esse toque. Então quando ele viu que não tinha jeito, ele está falando que aonde eu for, aonde Ele me mandar ir, eu vou ter que ir. O que Ele me mandar falar, vou ter que falar. Não tenho opção de pensar ou analisar nas consequências, nas situações que podem ocorrer. Eu não tenho opção, Ele já me marcou para algo. Então vem Deus e diz, agora você entendeu. Então vem o Senhor dizendo, então o Senhor estendeu a mão sobre mim, tocou em minha boca e declarou-me, eis que a partir de agora eu coloco as minhas palavras em tua boca. Isso é maravilhoso, por quê? Deus te marca, marcou muitos aqui. Quero crer que todos estão marcados pelo Senhor. A gente retruca. Não ganhamos com Deus em argumentos. Ele nos dá proteção e autoridade e nos ordena. Não há opção, você vai. E nesse vai, nesse ide, Ele te capacita. Ele toca você, toca a tua boca, toca a tua vida e diz, a partir de agora, eu coloco sobre ti as minhas palavras. Sabe o que o Senhor estava dizendo? A partir do momento que Jeremias parou de retrucar, parou de dar desculpa, parou de dizer talvez, eu não vou, como é que vai ser? Aí sim Jeremias recebe o toque de Deus e se torna um porta-voz direto da voz de Deus sobre a terra. Muitos hoje em dia procuram um toque de Deus. O dia que você parar de questionar o que Deus está querendo que você faça, Ele te toca. Às vezes nós buscamos toque. Deus me toca, Deus me usa, Deus faz. Deus, eu quero viver algo extraordinário, eu quero ver revelação, eu quero ver manifestação. A gente pede muito isso para Deus. Mas você já analisou seu contexto anterior? Será que às vezes a gente não está como Jeremias? Senhor, dá. Isso aí eu não consigo. Isso aí eu não posso. Isso aí é muito apertado para eu ir. Essa situação aí, não vou ser capaz de fazer. E às vezes essa incapacidade, na verdade, é uma preguiça ministerial, uma preguiça espiritual, porque você sabe que quando você se dispõe para o reino, no mínimo, teus joelhos têm que estar mais dobrados ao chão. E quando a gente vê o peso da responsabilidade, a gente não quer pagar tanto preço. E aí a gente enche Deus de algumas desculpas e alguns argumentos. Eu estou dizendo isso porque eu vivi isso. É Deus pedindo coisas pra gente que nos estreita ainda mais no propósito. E a gente começa a dar desculpa para Deus, dizendo que nós não somos capazes. Ah, meu querido, a Deus nós não enganamos. Quem capacita é Ele, não busca uma capacidade por si só. Até porque toda capacidade humana não há estrutura que resista, querido. Toda capacidade humana um dia vai cair por terra. Quando a glória chega, quando a unção se manifesta, as nossas estruturas humanas não permanecem de pé. Por que nós queremos fazer um propósito, cumprir um propósito baseado na força do nosso braço? Deus toca Jeremias quando ele para de questionar. Deus toca Jeremias quando ele entende, estou marcado, não tem mais jeito e não tem mais volta para a minha vida. Aí Deus dá a missão. Tá bom, Senhor, para que eu fui chamado então? Aí Deus estreita as coisas. E com Deus é sempre assim, né? Primeiro Ele espera a gente falar, eis-me aqui. Depois Ele fala para quê? Primeiro Ele espera a gente falar, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Depois Ele mostra o propósito. E quando você vai ver a missão de Jeremias, Jeremias foi chamado para arrancar, destruir, despedaçar, edificar e plantar. Jeremias foi chamado para trazer juízo e destruição sobre o povo de Judá. O pecado da desobediência era grande naquela época, naquele cenário. E Deus levanta Jeremias para pregar para o próprio povo: seu tempo está acabando. Deus levanta profetas nessa geração para fazer a igreja acordar e dizer para ela: seu tempo está acabando. Ou tu se levanta de uma vez
ou no grande dia, não vai ter azeite reserva com você. E a porta da graça só vai se abrir para quem tiver azeite reserva. A porta da graça só vai se abrir para quem tiver azeite pingando, jorrando, sobrando nas suas lamparinas. Deus tem levantado profetas não para massagear ego, isso está acabando. Deus está levantando profetas para dizer para a igreja: ou tu se levanta, ou o seu tempo vai chegar. Deus levanta Jeremias para dizer para o povo: o castigo sobre a vida de vocês vai ser se submeter à Babilônia. Deus levanta o profeta do povo para dizer para o povo que chegou o tempo da consequência vir por causa do pecado da desobediência. Mas pastora, Deus disse que Ele vai arrancar, despedaçar, destruir, mas também plantar e edificar. Porque sobre o povo, sobre a igreja, a palavra era essa. Para aquela igreja, naquele momento, a palavra era essa: castigo sobre vocês é exílio babilônico. Porque tu mereces. Porque tu não respeitou o teu Deus. Não reverenciou o teu Deus. Não temeu o teu Deus. Tu brincou com o altar. Tu profanou o altar. Essa é a tua consequência, Judá. Mas tem uma glória futura chegando. Tem uma restauração chegando. E vem Jeremias, querido, falando sobre uma restauração futura, que seria o renovo justo. Quem é o justo juiz? Quem é o renovo que brotou da raiz de Jessé? Jeremias estava dizendo para o povo de Judá naquela época: tu vai passar pela submissão babilônica, tu vai viver no exílio, mas lá na frente tem uma restauração futura chegando. Eu quero dizer para você que Jeremias estava dizendo para o povo: vai além do retorno da Babilônia, vai além de um retorno geográfico. Jeremias estava dizendo sobre uma restauração espiritual profunda sobre o povo, e não era sobre restaurar apenas uma nação, mas era sobre restaurar um coração. E quem estava vindo para restaurar o coração? Jeremias estava dizendo que aquele momento era um momento de castigo do próprio Deus, juízo de Deus sobre o povo. Mas o Messias também estava chegando para restaurar o coração de toda uma nação. O que eu aprendi é que Deus nos escolhe segundo o seu propósito, não o nosso. E às vezes, jovem na sua inexperiência, Jeremias talvez queria viver segundo o seu propósito. Eu não estou dizendo para você que a gente não pode ter a nossa vida comum na terra. Fazer uma faculdade, estudar, se formar em algo. Eu me formei, fiquei 4 anos numa faculdade, me formei na contabilidade, trabalho hoje nessa área. Mas existe um propósito maior, que é o propósito de Deus na nossa vida. E a gente precisa estar atento para esse propósito, para poder entender exatamente os movimentos que Deus faz. E por que entender os movimentos que Deus faz? Para que você não se prenda ao propósito dessa terra, que foi você quem propôs para o seu coração. Quantos propósitos de Deus você já disse não porque você estava preso em propósitos dessa terra? Já parou para pensar? Talvez propósitos que não voltem mais. Oportunidades que você não vai mais ter. É tempo dessa geração ter os ouvidos mais afinados para a voz de Deus. Para entender que eu posso viver alguns propósitos meus que Deus me permite sobre essa terra. Mas acima de tudo, Deus me escolheu para viver o seu próprio propósito. E o seu próprio propósito vai além do meu propósito pessoal. Vai além do meu não sei fazer, vai além do meu não sei falar, vai além do meu não sou capaz. Vai além do meu não tenho recursos para ir. Vai além do meu não tenho oportunidades para chegar.
Quando Deus te marca com o seu próprio propósito, não existe incapacidade que impeça Deus de agir sobre a tua vida. Dentro do contexto da vida de Jeremias, o chamado de Jeremias, querido, a sua trajetória foi extremamente turbulenta. Era um cenário caótico. O período era caótico. Quando você vai ler o livro de Jeremias, você passa a entender por que ele chorava tanto. E é tempo da igreja chorar. Chorar. E a gente está fazendo muito barulho. Está chorando pouco. Chorando muito pouco. Eu me vi esses dias, compartilhei com os meus amigos. Tá um trem desse negócio do Huawei terrível, né? E aí o Senhor me ministrando, eu já tinha conversado com ele essa semana. E quando eu olhei para a vida de Jeremias, eu falei, é isso. Amados, deixa eu tomar cuidado com o que eu vou falar. Eu não estou aqui para defender ninguém. A minha bandeira é do Evangelho. E quando a gente olha para a bandeira do Evangelho, tem um trono que só um senta nele. Amém? Amém? Aí eu vi uma igreja, quero crer que não é essa igreja, se assentando nesse trono. O trono do dedo na cara. Julgando uma canção, um álbum, sei lá o quê, porque eu não escutei, nem quero ouvir. Julgando uma canção que, se duvidar, nem parou para tentar entender a canção, mas está indo pela massa que ama julgar. Então eu não estou aqui para defender ninguém. Mas eu entendo que no trono de juiz existe só uma pessoa. Ela se chama Cristo. E eu vi a igreja dizer que essa galera do candeeiro vai queimar no fogo do inferno. Eu vi uma igreja dizer que essa galera do candeeiro bate tambor por aí. Eu vi uma igreja com o dedo aguçado para compartilhar vários vídeos de crítica, mas não sentiu em nenhum momento a vontade de chorar, porque se de fato essa galera tá errada, é um povo que a gente tá perdendo pro mundo. Entende, pastor? Não estou defendendo, mas a igreja devia chorar, porque se de fato existe um erro aí, a gente teria que sentir essa dor, porque é mais um cheio de talentos, que compôs muitas músicas das quais nós cantamos até hoje, que talvez está se perdendo, talvez. Então quando eu olho para Jeremias, ele chora pela dor de Deus, porque dói em Deus nos ver cair, e ele chora por ver o povo caindo, ele chora por ver o povo se destruindo, ele chora por ver o povo em desobediência. Aí a minha pergunta, dentro desse contexto que nós estamos vendo e bombando na mídia, é: quem tem chorado por esse povo? Quem tem dobrado o seu joelho e falado: Deus, se está errado ou não está, tu conheces o coração, mas se tiver errado, convence o homem do pecado e traz de volta para tua casa.
Esse tem que ser o posicionamento da igreja. Aí eu vejo uma igreja e me dói, como doía em Jeremias, que levanta uma militância enorme, em vez de dobrar os seus joelhos e chorar. Porque se tão errado, a gente está perdendo. E o que está acontecendo para o povo errar e sair da direção do propósito? Então, o período caótico lá de trás é o mesmo do de hoje. Não mudou. A Bíblia é temporal. Nada mudou. Jeremias estava vivendo um tempo caótico. Babilônia estava se tornando uma potência mundial. Judá, a igreja, estava espiritualmente corrompida. Está diferente? Está diferente? A Babilônia está aí, tomando conta de tudo. E a igreja? Preocupada? Preocupada? Apegada? Mas pastora, eu sei o discurso dessa igreja, pastor. A gente tem que se posicionar. Posicionamento é isso aqui, ó. Mas olha o posicionamento da igreja de Judá. Tem que falar, irmão. Tem que falar. Prefiro ser taxada de louca por falar a verdade, do que sair daqui com isso aqui engasgado dentro de mim. Porque isso aqui não é só para vocês, isso serve para mim, serve para quem está comigo, serve para a igreja que diz que carrega o nome do Senhor. A Babilônia está tomando conta e Judá, aí ó, Judá, está espiritualmente ali corrompida, está cheia de idolatria, está cheia de injustiça, está com uma falta de religiosidade, dizendo que isso é posicionamento. Posicionamento é dobrar teu joelho, é chorar aos pés do Senhor por uma igreja que está se desviando. Posicionamento é derramar tuas lágrimas, é sofrer pela igreja do Senhor. E às vezes nós pensamos que nós estamos sozinhos, porque às vezes nós conversamos com pessoas e vemos que elas não estão debaixo dessa mesma direção, desse mesmo propósito. E aí bate aquele sentimento: Senhor, estou sozinha. Senhor, parece que sou eu que penso assim. Senhor, parece que é só eu que estou nessa direção. E aí quando você vai perceber, quando Deus marca a vida de Jeremias, a Bíblia diz que o Senhor chama Jeremias no 13º reinado do rei Josias. E quem foi o rei Josias? Um dos poucos que decidiram se levantar no nome do Senhor. Era tanto rei mau naquela época. E Josias era filho de um rei mau, mas se levantou para se tornar um rei bom. A Bíblia diz que quando Jeremias foi levantado como voz profética, ali já reinava o rei Josias. E isso traz um impacto maravilhoso, uma influência muito positiva, porque Josias decidiu ser um rei fiel ao Senhor. A Bíblia diz que Josias promoveu uma reforma maravilhosa naquele tempo. A Bíblia diz que Josias entrou, mas ele entrou com jeito. O reinado é meu. Agora ele era jovem também quando o Senhor o chamou para ser rei. Mas ele entra com jeito, queridos, direcionado, decidindo ser fiel ao Senhor, que ele já entra destruindo toda a idolatria. Ele entra removendo toda a idolatria do templo. Ele entra mexendo com tudo, ele entra quebrando tudo. E isso chega a ocasionar que eles encontraram até a Torá, o livro da Torá, que estava perdido no meio da corrupção da igreja. Quando alguém se levanta no nome do Senhor para destruir aquilo que o diabo está tentando colocar dentro da igreja, a gente começa a encontrar a palavra. Mas
Mas tem que tirar, tem que remover. Josias só encontra a lei da Torá, o livro da Torá, quando ele começa a destruir os altares, quando ele começa a tirar as coisas que não pertenciam ao Senhor, as coisas que não adoravam ao Senhor. Você só vai ver a palavra aflorada dentro de você quando houver uma mudança dentro de você. Quando você decidir se levantar com coragem para remover as idolatrias do seu coração. Para viver uma vida de renovo com a aliança de Deus. Então, ali estava acontecendo um movimento espiritual que preparava o cenário para a mensagem profética. E isso é maravilhoso, porque era um alinhamento espiritual. Às vezes a gente caminha achando que a gente está sozinho mesmo. Fala, Deus, eu estou louca, estou sozinha. Será que é só eu que estou orando assim? Será que é só eu que estou buscando assim, Senhor? E a gente se sente às vezes meio sozinhos na caminhada da fé, né, pastor? Mas a gente não sabe e nem precisa se conhecer. Tem um Josias por aí restaurando altares. Eu não sei se você entrou aqui dentro se sentindo sozinho na sua caminhada da fé. Eu não preciso te conhecer, mas eu quero dizer que lá em Salto tem alguém que está tentando restaurar os altares. Olha que palavra maravilhosa. Josias, ele estava agindo na estrutura, ele estava restaurando o templo. E aí vem o Senhor e levanta Jeremias para restaurar a consciência do povo. Deus sempre levanta um profeta, mas ele nunca está sozinho. Tem alguém em alguma esfera desse mundo, dessa terra, trabalhando na mesma direção. Ei, jovem, você não está sozinho. Ei, mulheres, intercessora, você não está sozinha. Pastores, vocês não estão sozinhos. Às vezes Deus não precisa nos dar relacionamento, mas no espiritual tem gente na mesma direção que você. No espiritual tem alguém pensando como você. No espiritual tem Jeremias trabalhando, levando uma mensagem de destruição. Mas tem Josias por aí, levantando altares no nome do Senhor, quebrando idolatria, destruindo aquilo que não adora a Deus. Você não está sozinho. E quando você está sendo forjado, o diabo quer que você entenda que você está sozinho. Mas nessa noite eu vim aqui para te dizer, tem Josias trabalhando na mesma direção que você, Jeremias. Aleluias. A Bíblia não aponta que eles tiveram um relacionamento entre amigos, um relacionamento pessoal, um encontro pessoal. Mas espiritualmente eles estavam na mesma direção. E é isso que a igreja precisa. A igreja precisa caminhar no Espírito, porque por mais que nós não nos conheçamos na nossa intimidade, mas o espiritual nos liga na mesma direção, o espiritual nos liga no mesmo propósito. E aí quando a gente chega numa igreja como essa, alguns tipos de palavras mais duras não causam revoltas, pelo contrário, diz, é isso daí, essa direção, é isso que eu estou sentindo, é isso que eu estou ouvindo. Tá entendendo? Aleluia. A gente precisa de pessoas comprometidas com a mesma causa. A causa do Evangelho. Não a causa de homens. A causa de homens está aqui, ó. Ela aparece aqui. Ela é evidenciada aqui, porque aqui é muito fácil. Aqui é uma mentira, aqui é uma falsidade. Quantos vivem, colocam uma vida perfeita aqui, mas na verdade está tudo destruído? Porque é muito fácil colocar a máscara da rede social e se levantar dizendo, é isso aí. É muito fácil. É muito fácil colocar a máscara da rede social e apontar o erro dos outros. Difícil é dobrar teu joelho e pagar preço por alguém que você nem conhece. É isso. Que é muito fácil também pagar preço pelo meu marido. Eu amo ele. Deus me deu ele, vou ter que aguentar até que isso venha. Tem que pagar preço para não desviar. Em nome de Jesus. Né? Senão fica apertado o negócio. É fácil interceder por alguém que eu conheço. Difícil é se colocar na causa por alguém que está se perdendo, que você não tem relacionamento nenhum. É, queridos. Quando a gente está no mesmo propósito, a gente não se sente sozinho.
quando a gente está no mesmo propósito, a gente ouve direções espirituais, a gente sabe que tem uma voz clamando em algum lugar. Quando Jesus se levanta com o seu propósito, toda a sua criação, toda a sua trajetória, tinha uma voz profética lá no deserto, profetizando. Jesus caminhando, ainda tinha uma voz profética. Depois do batismo de Cristo, João ainda perseverou por algum tempo. Enquanto um estava quebrando a porta de templo, por conta de bagunça humana, tinha alguém lá no deserto profetizando. Enquanto uns se levantam para agir no nome do Senhor do governo, tem outros que dobram os seus joelhos e agem no nome do Senhor na oração. Enquanto uma igreja se levanta e o foco dela é o profético e ela aviva o povo, tem uma outra igreja se levantando com foco no ensino, no mestre, discipulando pessoas. Tá entendendo? Enquanto uma igreja se levanta no pastoral, acolhendo, fazendo o lado social no nome do Senhor, tem uma outra igreja que se levanta na missão, no evangelismo, cumprindo o seu papel, indo nas tribos indígenas, porque pregar em Portugal é muito fácil, quero ver entrar nas tribos. Falar que Deus fala, ai, o Senhor me enviou para as nações. Aí tu vai perguntar que nação, o camarada fala Estados Unidos, Portugal. E a nação brasileira, que tem tribos indígenas que o evangelho ainda não entrou. Você quer vestir a camisa de uma nação, vista da sua primeiro. Faz o trabalho de casa primeiro, depois faz o outro trabalho. Mas o que eu quero dizer é que a gente precisa caminhar no mesmo propósito de direção espiritual, para que os 5 ministérios em todas as igrejas estejam cumprindo o mesmo propósito, o mesmo papel. Alguns do governo, alguns no púlpito, outros na intercessão, alguns na influência de mesas, mas todos estão cumprindo o mesmo papel em Deus, cumprindo o seu propósito. Aleluias. O colapso na vida de Jeremias vem. E aí eu vi esse cara ser forjado mesmo. Porque fisicamente ele não sabia. Aliás, a nível de relacionamento, ele não tinha essa conexão com Josias. Só que a Bíblia vai dizer que espiritualmente eles estavam conectados de alguma forma. No espiritual. Você já orou em corrente de oração? Quantos aqui já fizeram corrente de oração? Não é mais forte quando você sabe que tem alguém pegando na tua mão e indo? Não é? Era assim com eles. Só que Josias morre numa batalha. E aí vem o colapso maior. Porque morre um rei, precisa levantar outro. E a Bíblia vai dizer que os reis que vieram depois de Josias abandonaram a reforma que ele estava fazendo. Abandonaram todo o trabalho da reforma do templo. E aí a corrupção começou a voltar com muito mais força. A corrupção voltou com muito mais potência. E aí Jeremias sente o peso do ministério, sente algo mais pesado no espiritual. Eu aprendo aqui, queridos, que o chamado de Deus para a nossa vida, ele nasce sempre em um tempo de reforma, mas ele vai amadurecer na decadência. Chamado de Deus amadurece nas pressões. Chamado de Deus amadurece nos confrontos. Chamado de Deus amadurece não só nas pressões externas, pior é as pressões internas entre você e ele. Aí a gente vê Jeremias amadurecendo. A Bíblia diz que os reis, eles buscavam o quê? Se aliançar com a Babilônia. E vinha Jeremias e dizia: a submissão à Babilônia vai ser a disciplina de Deus para você. Então o povo de Judá via os piores reis fazendo tudo de terrível, se aliançando com a Babilônia, e na esperança que o profeta se levantaria para dizer: Deus vai te livrar de tudo, o profeta se levanta para dizer: você vai ter que se submeter ao governo babilônico.
Sabe qual foi a primeira pressão de Jeremias? Taxado como traidor. Você está traindo o teu povo. Você está traindo o teu povo. Tu não é profeta levantado por Deus? Como é que você pode dizer que nós, o povo de Judá, o povo escolhido, vai ter que se submeter a um governo de idolatria? É o julgamento. Em vez de tirar a trave do olho, tira do outro, né? O povo estava tão cego que nem enxergava que dentro dele já tinha uma idolatria. Que dentro dele já tinha tanta corrupção que se fosse colocar parelha com Babilônia não estava muito longe. Ah, queridos. A caminhada de Jeremias foi intensa. Em todos os aspectos. A gente vê Jeremias ao longo do livro, que é um pouco extenso, carregando a dor de Deus, carregando a rebeldia do povo. Foi uma missão sem aplausos. Foi uma missão sem reconhecimento. Foi uma missão com muita oposição. Mas ele amadureceu para poder obedecer. E, na maioria das vezes, não ver os resultados. Já pensou você pagar tanto preço e no final Deus não te deixar ver o resultado? Foi o que aconteceu com Moisés, né? Vai ver de longe, mas não vai pisar na terra. Jeremias viveu isso. Missão dolorida. Teve muita oposição. Difícil caminho, custoso. Precisou amadurecer para poder obedecer. E no final, não viu a restauração do povo. Quando a gente está sendo forjado por Deus, a gente começa a entender que a nossa fidelidade e a nossa obediência está firmado em uma convicção, na fé por aquele que nos chamou, e não em um sucesso ministerial. Talvez Jeremias anseiava, depois de ter chorado muito, batalhado muito, ver o sucesso final. Ver o povo sair. 70 anos. Ver o povo sair. Talvez ele ansiava, os olhos brilhavam, porque Deus falava para ele o que ia acontecer. Já imaginou Deus te mostrar o vislumbre da eternidade? E quando isso chegava, os seus olhos não contemplarem? A Bíblia diz que o povo foi levado cativo por exílio. E depois que Babilônia tomou tudo, Jerusalém foi destruída, o que aconteceu? Jeremias ficou lá, jogado às traças. Os remanescentes, o pouquinho que sobrou, pobre, tinha mais nada, pouca roupa, ainda foi levado à força para o Egito e a história dele acabou aí. A Bíblia não fala como ele morreu, a Bíblia não fala como foi sua continuidade, como acabou seus dias, não fala nada. A verdade é que a nossa vida, forjada por Deus, não é uma vida de sucesso ministerial. É uma vida de fidelidade ao Senhor. Jeremias não foi forjado em toda a sua trajetória para ter um sucesso ministerial. Ele foi forjado para ser encontrado fiel a Deus. Jeremias foi forjado em vários níveis. Ele sofreu rejeição familiar. Quantos aqui não sofreram e sofrem com isso? Onde o povo da sua própria cidade natal tramaram contra ele a fim de destruí-lo, de matá-lo. Jeremias foi forjado debaixo de ameaças religiosas. A Bíblia diz que sacerdotes e falsos profetas o chamavam de mentiroso, traidor, mentiroso, rejeitado pela sua família, pela sua cidade natal. A Bíblia diz que ele sofreu violência física, ele foi espancado. Ele foi colocado num tronco, ele foi preso. Ele foi jogado em uma cisterna que não tinha água, mas tinha muita lama para que ele pudesse morrer de uma forma lenta. E no processo da forja de Deus, nós somos martelados de todos os lados. Se você estiver dentro
do propósito de Deus. Escute isso. Se você estiver dentro do propósito de Deus, não do seu próprio propósito, do propósito de Deus, você começa a entender que a mão que te martela é a mesma mão que te molda para o propósito. Mas isso é só quando você está no propósito de Deus. Porque tem propósito que a gente se enfia dentro dele. E nem sempre é o que Deus tem para nós. E aí, se tu tá levando golpe, não é de Deus. Esses tipos de golpes são as consequências de uma escolha errada que você fez. Mas quando você está debaixo de uma direção e você tem certeza que você está no caminho do propósito de Deus, as marteladas podem vir de todos os lados, mas você sabe que é a mão do Senhor que está te moldando para algo maior. Jeremias, querido, ele não era um homem emocionalmente anestesiado. Como eu disse aqui, ele sentia a dor de tudo que estava acontecendo com o povo. Deus falava, vou matar, vou destruir. Ele sentia isso, por isso que ele chorava. Vou descer a mão, ele chorava, porque ele sentia a dor de tudo. Ele levava essas crises diante de Deus. Quando você navega pela história dele, você percebe que ele teve muitas crises emocionais, existenciais, conflitos ministeriais. Só que ele estava debaixo do propósito, ele sabia quem tinha chamado ele, então com quem que ele ia brigar? O tete a tete dele ia ser com quem? Com quem chamou ele para o propósito. Isso é maravilhoso, porque você vê o cara sendo forjado e muitas vezes não tendo maturidade para entender a forja, mas ele sabe quem ele tem que questionar a respeito dessa forja. E o problema da igreja hoje, pastor, o nosso problema é que a gente senta na mesa de psicólogo para tratar propósito de Deus. A gente senta na mesa de terapia para tratar propósito de Deus. A gente fala para quem não deve ouvir. Se você está numa crise ministerial, espiritual, não é mesa psicológica que vai resolver. É joelho no chão, olhar no olho de Deus e falar, o que está acontecendo? Não sou contra a terapia, já fiz. Minha sogra é terapeuta, tá tudo ok. Mas o que é da medicina, trata com a medicina. O que é de Deus, trata com Deus. É que é mais fácil a gente jogar as nossas crises numa mesa de um homem que vai ouvir demais, porque a gente gosta de falar, que não vai dar direção para você, vai te deixar assim, eu vou ter que me decidir, vai sempre jogar na sua cola. A diferença com Deus é que quando você senta, olha no olho dele e fala, e aí, Senhor, o que eu vou fazer da minha vida? Ele te dá propósito e te dá destino. Você não sai da presença sem resposta, meu amado. Por isso que Jeremias sofreu, sentiu dor, chorou, se lamentou, se colocou dentro de uma crise emocional, mas ele só se debruçava na presença de Deus. Deus não descartou ele porque ele estava questionando, porque ele estava lamentando. Chamado não elimina sofrimento. Se alguém te pregou algo ao contrário disso, não foi evangelho. Nosso maior exemplo de sofrimento derramou a última gota de sangue na cruz do Calvário. Tu espera que você não vai derramar uma gota de suor? Tu espera que a tua vida aqui vai ser fácil, maleável? Se você não está pagando o preço, tem alguma coisa errada com o que você diz que é evangelho de Deus na sua vida. Então o chamado não vai eliminar você dos seus sofrimentos, dos seus problemas, das suas rejeições. Também não vai impedir você de ter crise emocional. Mentiroso é o camarada que se levanta e fala que a crise emocional que você tem é coisa do capeta. Não, não, não. Pelo contrário. Muitas vezes nossas crises emocionais são baseadas num tempo de exaustão e de cansaço por estar cumprindo um propósito de Deus. Mas a mesma mão que abre a ferida é a mesma que cura a ferida. Uma fé madura tem lamentação.
caminhar debaixo de uma fé madura, tem choro. E como eu falei no começo, Deus ama quando a gente é honesto com Ele. Quando a gente é como Jeremias, sabe? Se aproxima diante de Deus, no meio do processo da forja, está apertado, está dolorido, chora intensamente e não esconde a sua dor. Covarde é quem não chega diante de Deus e continua pagando de forte em cima dos altares, como se nada tivesse errado com a sua vida. Deixa eu te falar, isso não dura muito tempo, isso tem prazo de validade. Mas eu prefiro ser taxada de fraca, porque eu vivo chorando, mas pelo menos eu estou chorando na presença do meu Pai. Pelo menos eu estou jogando as minhas crises existenciais na presença do meu Pai. Jeremias não esconde a sua dor. Eu quero te dizer nessa noite, não esconda a sua dor. Se você tiver que se lamentar, dobra o teu joelho e se lamente nos pés daquele que te marcou e te chamou para um propósito. Olha como Jeremias era ousado, ele dizia: maldito seja o dia que eu nasci. Já que ele tinha que abrir seu coração para Deus, ele abria de vez. E como é bom a gente chegar diante de Deus sem aqueles jargões. Oh Senhor, meu Deus todo-poderoso. Não, chegar a Deus, eu estou aqui, estou quebrado. Maldito o dia que eu nasci, tu me enganaste. E eu também fui enganado por mim mesmo. Era isso que Jeremias falava diante do Senhor. Quando ele estava no seu pior momento de crise emocional, de crise existencial, de crise ministerial, ele chegava diante de Deus e falava: viu, maldito o dia que eu nasci. Chegava diante de Deus, pastor, e falava: tu me enganaste, Senhor? Ou eu fui enganado por mim mesmo? Ele chegava diante de Deus com a verdade que estava no seu coração. Ele chegava exausto. Ele estava se sentindo isolado, ele estava se sentindo cansado. Ele tinha um conflito interno dentro dele com o seu próprio chamado. Ou seja, mesmo querendo parar, mesmo exausto, cansado, como muitos de nós chegam na presença de Deus querendo largar tudo, querendo desistir. A mesma boca que falava: tu me enganastes, era a mesma boca que dizia: mas tem um fogo dentro de mim que não me deixa parar. Ele chegava diante do Senhor e falava: tô cansado, tô exausto, o Senhor me enganou, maldito foi o dia de que eu nasci, eu entendi tudo isso. Mas quando ele sentia o peso da presença de Deus, ele voltava a dizer: tem um fogo dentro de mim que não para, não se cansa, não cessa, e eu já não posso contê-lo. Essa é a diferença do tete a tete com Deus. Tu chega quebrado e Deus ama quem está quebrado, porque esse é o coração de quem está sendo forjado. É um coração que está quebrado mesmo aí, meu amado. Quando você chega no one on one com o Senhor, quebrado, moído, exausto, cansado, você sai de lá dizendo: mas tem algo dentro de mim que não me deixa parar. Eu posso estar cansada, eu posso estar quebrada, eu posso estar me sentindo sozinha, isolada, parece que sou eu que estou carregando essa mensagem, mas quando eu entro na presença do meu Pai, eu saio de lá dizendo: tem um fogo dentro de mim que não me deixa parar. Oh, aleluia. Glórias a Deus. A gente estava, eu e meu esposo, acho que sábado, né? A gente estava saindo, sábado ou domingo, já nem sei, eu sou meio perdida mesmo, sou Dori, esqueci. Essa semana mesmo, esse final de semana. E falei do tema forjados, e o Vitor falou pra mim: mas o que você pensa quando você pensa em forja? Gente, minha cabeça foi lá na minha infância. Que meu pai, ele é católico. E a minha infância inteira eu vi ele indo em romaria. Quantos sabem o que é romaria? Amém? Tá. Romaria é aquelas grandes comissões que o pessoal vai para Aparecida do Norte, vai para Pirapora do Bom Jesus lá e tudo mais, né? E vai aquelas multidões de gente em cavalo, cavalgada, etc. Minha vida inteira eu vi meu pai fazendo isso. Só que eu era criança, sempre ficava pra rua. E
quando tinha essa movimentação de cavalo, eu gosto muito de cavalo também, eu já ficava lá esperando a hora que ele ia falar pra mim, quer dar uma voltinha? Aí eu amava ir. Só que quando a gente falou disso, do tema, minha mente foi direto no preparo que ele fazia para que o cavalo pudesse aguentar a caminhada até o propósito final. E aí me veio na minha memória assim a imagem da bigorna. Quanto sabe que é bigorna? Da ferradura, a bendita da ferradura. E meu pai assim, né? Pá, 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 com a marreta. E eu falei pro Vitor, cara, pra mim a forja de Deus é assim. Porque meu pai esquentava a ferradura. Na verdade, primeiro o que ele fazia? Pegava o pé do cavalo, virava o pé do cavalo assim, nas pernas dele. Então ele olhava o pé do cavalo, pegava a ferradura nova, colocava no pé. Não dava o molde. Vai pegando, hein? A analogia. Não dava o molde. Aí o que ele fazia? Pegava com aqueles alicate grandão, esquentava no fogo, voltava a ferradura para a bigorna e ó, pá, 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 pá. Pegou o molde, ia lá de novo, colocava no pé do cavalo, se deu o molde certo, prendia com os cravos, né, com os pregos, sei lá o que ele colocava lá. Aí o cavalo ficava o quê? Preparado, com a sua ferradura encaixada, nivelada, para ele poder cumprir o seu propósito. Quando o Vitor perguntou sobre forja, eu falei, cara, a forja para mim é isso. Eu fico imaginando Deus como o ferreiro da nossa vida, fazendo exatamente dessa forma, moldando a nossa ferradura no propósito dele. E aí quando você pensa na ferradura, ela é bruta, né, quando ela é nova, como a gente. Às vezes a gente é aquele diamantezão bruto, né? Aquele ferro bruto. Nosso estado inicial é assim, duro, rígido, frio. Não se encaixa perfeitamente no propósito de Deus, né? E aí vem o ferreiro da nossa vida e começa a nos forjar para que a gente possa se encaixar no propósito que Deus tem para nós. E esse é o processo mais dolorido na vida do cristão. É o processo que Jeremias viveu. Ele viveu toda a sua trajetória precisando amadurecer, tomar todos os golpes do povo, do seu próprio povo, para cumprir um propósito final na sua vida. Quando a gente não está se encaixando naquilo que Deus quer para nós, a gente precisa ser forjado. Porque tem algo maior chegando aí. E a gente tem que estar pronto para viver isso. Quando eu olho para o fogo, eu vejo a pressão que é quando Deus nos coloca no fogo. A pressão é grande, a gente sofre. A gente sofre muito. Mas o ferreiro que é Deus precisa nos aquecer com o seu fogo. Porque o fogo deixa o ferro mais maleável. O fogo deixa o ferro mais maleável, pronto para ser moldado. O fogo é as nossas dificuldades. O fogo são as nossas provações, as nossas crises emocionais, as nossas rejeições. O fogo são os desafios. Funcionam perfeitamente quando são colocados da forma certa na nossa vida. O fogo da experiência. Você precisa ter experiência com a forja para poder amadurecer tua mente, teu coração, teu ministério, teu chamado, teu propósito. É o fogo que forja teu caráter. É o fogo que forja teu propósito. Sem o fogo a gente não consegue se moldar. Quando você olha para a bigorna, a gente só consegue ganhar forma quando existe uma base que nos transforma. A base que nos transforma é a palavra de Deus.
Nela não tem sombra de variação, queridos. O ferreiro apoia a nossa vida na própria palavra, porque a palavra de Deus é resistência para a nossa vida. A palavra de Deus é o maior apoio que o homem pode ter em toda a sua trajetória. É na palavra de Deus que nós somos golpeados. É na palavra de Deus que nós tomamos forma. Porque quando você abre a palavra de Deus, é golpe para tudo quanto é lado da tua vida, meu querido. Você não precisa ser golpeado por esse mundo. A palavra de Deus já faz isso com excelência. Para te moldar, para moldar teu caráter, para você cumprir um propósito muito maior sobre essa terra. Ah, Senhor. A palavra de Deus é a nossa bigorna, é o que nos disciplina. É a nossa vida de oração, é a nossa fé. Isso são atuantes como uma bigorna na nossa vida. Sustenta. Sustenta, porque Deus como ferreiro está só golpeando. E a palavra está te sustentando. A mesma mão que te golpeia é a palavra, a mesma mão que te sustenta no meio da forja. Sabe para quê? Para te impedir de ser destruído pelo processo. Você acha que Deus te deixaria sozinho no meio desse processo de forja? Você acha que Ele ia golpear a tua vida para alinhar teu caráter e não ia dar a sua própria palavra para ser um sustento para que você não seja destruído? Deus está te transformando em alguém útil para o reino dEle. Deus não chamou pessoas inúteis. Deus não chamou pessoas covardes. Deus não chamou pessoas que não são ousadas. Deus não chamou pessoas preguiçosas. Deus não chamou pessoas que não querem compromisso. Deus está chamando profetas, pastores, mestres, evangelistas, missionários comprometidos, não apenas com o resultado final, mas comprometidos com a forja do processo. E lá está Ele com a sua marreta, golpeando todo dia. E é isso que vai moldando a nossa vida. Em todo o tempo, o Senhor está ali, ó. Pá, pá. Cada golpe que Deus dá em nós vai alterando o nosso caráter. Vai alterando a nossa estrutura. Vai doendo, mas também vai nos aproximando da forma que Ele deseja. E nem sempre o processo é a curto prazo. Às vezes o processo é repetitivo, cansativo e também é longo. Como diz o ditado, quem tem pressa come cru. Por isso Deus fala, espere com confiança. Ah, queridos, o diabo tem acelerado a igreja. Porque uma igreja apressada não se apega aos detalhes. Uma igreja apressada, ela se ilude com qualquer coisa. Uma igreja que tem pressa, ela não se apega no que está sendo pregado. Uma igreja que tem pressa se ilude com qualquer vento de doutrina. E Deus em sua palavra fala muitas e muitas vezes que nós temos que esperar nele. Esperar no Senhor. Eu tenho aprendido que o diabo, quando ele não para a igreja, ele acelera ela. E às vezes a gente está acelerado demais. E quando a gente está acelerado demais, a gente não para descansar. A gente não para analisar o projeto. A gente não para entender. E aí, começam a entrar as raposinhas no meio da igreja. Mas você estava tão apressado que você não percebeu nem por onde as raposinhas entraram. E quando você toma por si, você está como estava a cidade de Judá. Espiritualmente fraca e corrompida. Por isso que melhor é na nossa vida. Golpe vai vir, querido, de todos os lados. Mas é melhor ser golpeado pelas mãos do Senhor. Porque as correções que Ele faz em nós, as dificuldades que Ele nos permite ter, os confrontos e as decepções que Ele nos permite vivenciar, fazem parte do
projeto dele para nós. Cada golpe vai refinando a nossa vida, vai refinando o nosso dom, vai refinando o nosso talento, vai fortalecendo a nossa fé e vai nos aproximando daquilo que ele tem para nós lá na frente. Para no final a gente chegar naquele cenário da ferradura do cavalo, olhando para uma ferradura pronta, plena para ser encaixada. Às vezes a gente quer viver o propósito, mas não quer passar pelo processo da forja, né? A gente quer pular etapa. E quando a gente vai pulando etapa, a gente não amadurece em nada disso. E aí a primeira decepção lá na frente, não sabemos lidar com ela. Aí a gente chora, mas questiona. Não é um choro de lamentação, é um choro de questionamento. Porque a lamentação é aquele choro que você olha e diz: o Senhor me disse que seria assim. E eu estou chorando porque o Senhor não me disse que não doeria. Deus não promete alívio, Deus promete presença. E a presença traz alívio dele para as nossas vidas. Então a forja de Deus, ela vai nos aquecendo, ela vai nos batendo, ela vai nos moldando no nosso dia a dia, até que ela consiga se encaixar perfeitamente no propósito divino. E Deus, ele vai nos moldando a fim de que para cada missão que ele nos der, a gente esteja pronto, a gente esteja apto para aquilo. Mesmo em meio às dores, mesmo em meio aos sofrimentos. Deus nos forja antes, Deus nos forja durante, Deus nos forja depois. E eu tenho aprendido com o Senhor que o maior sucesso nessa caminhada com Deus é de fato ter uma vida encaixada no propósito. É ter uma vida não de performance, mas uma vida de sinceridade. Quero dizer para você hoje, igreja, confie na forja de Deus. Se você está na direção certa, se você tem convicção de que você está no caminho certo, confie na forja de Deus. Aceita os golpes e o calor do processo, o fogo do processo. Não questione. Se tiver que se lamentar, lamente, chore, mas não questione. Porque no final, Deus só busca em você uma igreja fiel a Ele. Mais fiel a Ele do que fiel ao propósito. Aprendi isso com Deus. 2025 foi um ano que eu amei muito a igreja. Vivi um ano apaixonada pela igreja do Senhor. E não percebi que em muitos momentos eu amei mais a igreja do que o dono da igreja. É uma linha muito tênue, muito aqui, ó. Sabe por que eu não percebi? Por causa da pressa em cumprir o propósito. A pressa no fazer. A pressa em satisfazer. A pressa no trabalho. A pressa no correr. Tem que acontecer. Tem que fazer. Tem calendário para cumprir. Tem programação para cumprir. Tem liturgia para acompanhar. Tem liturgia para seguir. E fui indo com Deus. Deus falava, tá aqui, tô fazendo, tô indo. Mas quando começou a entrar um amor em excesso, eu não percebi. Não percebi que o amor em excesso entrou em mim. E quando eu vi, eu estava amando mais a obra do que o dono da obra. Amava estar no meio da igreja. Quando Deus me parou, aí eu vi quem eu estava amando mais. Isso foi uma forja terrível para mim. Porque eu chorei. Chorei porque eu não queria chatear o meu Deus dessa forma. Não queria que Ele me encontrasse amando mais o serviço do que Ele. E Ele me encontrou fazendo isso várias vezes. Às vezes a forja de Deus
Deus vai ter que te parar para você sentir ela. Como foi comigo. Quando Deus me parou em setembro, querido, só Vitor sabe, e olha aquilo que ele nem sabe. Que eu entrava com Deus numa discussão assim, muito tete a tete. Teve um dia que ele tinha saído, eu me enfiei na minha TV, no meio da minha TV assim, como se fosse aqui, ó, numa reta assim. Sentei no chão, mas eu chorava tanto com Deus. Me lamentava por aquela situação. De eu não poder ser quem eu era, gritar, pular, fazer. Naquele processo todo, uma crise dentro de mim, emocional, existencial, ministerial. Eu orava e falava, eu não quero mais. Se for para ser assim, doído, dolorido, não quero mais. Chorei para Deus e falei, eu não posso fazer isso. Me lembro que um pouquinho antes do Senhor me parar, estava em Peniel, e fui pregar mensagem de libertação. Era a primeira vez que eu ia ministrar aquela palavra. E o peso, a carga espiritual dessa mensagem é muito forte. Todas são fortes. Quem já passou pelo Peniel sabe que cada ministração é uma forja mesmo. Mas a da libertação, ela mexia em demônios, mexia em situações emocionais de vidas. Então ela entra em lugares, territórios, ela briga cara a cara com o cão. E eu senti o peso daquilo. E quando terminou a ministração, muitos dos meus amigos, pessoas ali que estão comigo, vinham elogiar e falar, pastora, que coisa linda, que não sei o que. E aquilo começou a me sufocar, porque eu estava sentindo que eu não quero que fale de mim, eu quero que fale o que ele está fazendo. Só que eu não conseguiria, de fato, amadurecer nisso se eu não parasse. E diante de tudo isso, a carga espiritual que veio sobre a minha vida e as crises dentro de mim, eu cheguei a chorar para Deus e eu esmurrava a parede. E eu dava socos na parede e falava, eu não quero. Como Jeremias. Se for para ser dolorido assim, eu não quero. Eu chegava a dizer para Deus, Senhor, faz o seguinte, dá para outro. Chama outro para esse propósito. Porque é difícil suportar todo esse propósito e mais a forja do propósito. Eu prefiro cuidar da minha própria salvação e tá ótimo. Eu prefiro chegar na igreja, num culto de domingo e cultuar. Sentar, abrir a Bíblia, louvar e tá tudo certo. E me preocupar com a minha salvação. Porque eu não estou sabendo lidar nem com as minhas guerras, que dirá pegar a guerra do outro. Então a minha oração dentro da forja que eu estava vivendo era essa. Deus, não quero. Se for para ser custoso assim, eu acho que eu não quero, eu acho que eu não estou pronta para isso. Acho que não está dando. Não tenho forças. Eu me lembro o dia que eu orei para o Senhor, dizendo, Senhor, não tenho força. Eu cheguei num momento assim da minha vida, ano passado, que eu olhei para Deus, estava numa vigília, não queria ter ido, mas tinha alguém me impulsionando, sabe? Sempre tem um irmão que fala, não, tu vai, vamos comigo. E eu me lembro que era uma vigília da rede de adoração, da qual eu liderava, e eu não estava animada para ir, porque eu não estava bem. Estava como Jeremias, sabe, amado? Estava cumprindo ali, estava firme, não queria desistir do Senhor, mas eu queria desistir do propósito. Queria ter uma vida simples. Eu falava para Deus, Deus, deixa eu só ter uma vida simples, sabe? Cuidar da minha casa, trabalhar, sabe? Vocês entendem o que eu estou falando? Sabe? Uma vida simples. Vai ter uma conferência ali, eu vou, tá tudo certo, sento na cadeira, recebo, vou embora. Não quero ter mesa mais com pessoas. Que eu vou pegando guerra e eu não estou sabendo lidar, eu acho que eu não estou pronta para isso. A nossa oração com Deus tem que ser assim. Não dá para ser de outra forma, porque Ele nos conhece, Ele sabe como a gente está. Então eu orava para Deus dizendo isso. No dia dessa vigília, eu me lembro que eu cheguei lá, eu falei, já que eu estou aqui, eu vou orar, né? Todo mundo vai orar, o que eu vou fazer? Eu vou orar.
procurei um canto isoladão, sentei no chão, nem ajoelhei. Estava tão desanimada que eu não conseguia nem ajoelhar. Eu sentei no chão e orei. Orei, chorei muito com o Senhor ali. Mas a hora que eu falei para Deus, Deus, eu não tenho força. O Senhor já falou que o Senhor tem na minha vida. Acho que eu não sou capaz disso. Eu estava como Jeremias. Eu acho que eu não vou aguentar isso. Porque é muito pesado para mim. Não tenho força. Eu me lembro que veio... Eu escutava uma língua estranha vindo, marchando. Ai, Jesus. Eu estava sentada no chão, pegou na minha mão, levantou minha mão e falou: eu sou a tua força. Não te preocupes no meio da tua forja. Deus vai enviar alguém para pegar na tua mão e dizer: eu sou a tua força. Você não está sozinho nessa. Deus vai levantar alguém para dizer: eu sou a tua força. Deus vai levantar alguém para te lembrar que você não está sozinho nesse processo. Deus vai levantar alguém para te lembrar que pode ter uma igreja por aí corrompida, mas tem alguns que ainda estão buscando por uma igreja santificada. Ah, Jesus. Aquele dia, queridos, foi um bálsamo da minha vida, porque era o Senhor dizendo: eu sei que você não tem, mas eu sou. Eu não tenho, eu sou. Tá entendendo? Deus não chegou para mim e disse: eu tenho força para te dar. Ele está dizendo: eu sou a tua força. Na forja de Deus, Ele não vai te dar, Ele vai ser na tua vida. Ele não vai te dar bálsamo, Ele é o bálsamo. Ele não vai te dar cura, Ele é a cura. Não busque algo dele, busque Ele sobre a tua vida. Ah, aquilo foi maravilhoso. Saí de lá, pá, revigorada, mas ainda estava baqueada, porque Deus estava me martelando para todos os lados. Para onde eu olhava, Deus, pá, me consertava nisso. Para onde Deus me levava naquilo. Isso ia, eu estava assim, para onde eu corria, porque eu nunca pensei em me desviar, graças a Deus. Então, para onde eu ia, tinha Deus. E Deus estava assim, para lapada para tudo quanto é lado, irmãos. Eu dei muita lapada aqui no começo do ano passado, mas também tomei muita lapada no ano, viu? Até que o Senhor me nivelou e me fez entender que, assim como foi com Jeremias, eu não preciso ver o fim do meu ministério. Eu só preciso permanecer fiel enquanto Deus estiver me usando no ministério. Enquanto Ele estiver cumprindo o seu propósito na minha vida, Deus só busca de mim fidelidade. Doendo ou não doendo, chorando ou não chorando, se alegrando ou não se alegrando, Deus busca de mim fidelidade. Você está sendo forjado para ser fiel. No início a gente teme, a gente tem medo, como foi com Jeremias. No processo, então, é mais lágrimas do que risos, do que alegria. Mas no amadurecimento a gente se torna tão firme, que é uma firmeza inabalável. E essa é uma forja espiritual que Deus tem para a sua igreja. Te manter firme, inabalável, incorruptível, imutável. A gente vive os mesmos dias de lá aos de hoje. Tem Jeremias espalhados aí por todos os lugares, vivendo um chamado que não tem glamour nenhum, vivendo um propósito sofrido e custoso, vivendo uma vida sem reconhecimento, e não precisamos disso. Uma vida de obediência não está condicionada a resultados, não depende de resultados que os nossos olhos estão vendo. Uma vida de obediência, ela é forjada em Deus, para que o nosso caráter esteja alinhado à vontade dEle.
Às vezes a gente quer causar muito impacto, mas sem a forja de Deus não tem impacto nenhum. Nós estávamos em janeiro no Descende. Estávamos em BH, na conferência do clamor, alimentados de uma forma extraordinária. Quando terminou a conferência, nós fomos para o Descende. Eu entendi duas coisas lá dentro. Cheguei lá sem muita expectativa. Estava já cansadona também, estava vindo de 3 dias ali da conferência. Falei, é só um tempo de adoração. Vou lá para finalizar meu final de semana. Quando sentei na cadeira, foi bem na hora da intercessão. Eu nunca vi uma igreja orar daquele jeito. E o Senhor ali me constrangeu de um jeito. Porque às vezes a nossa mentalidade é que a igreja está morta. Mas através da intercessão, o Espírito Santo me disse, a minha igreja está mais viva do que você pensa. A minha igreja está mais viva do que você imagina. Às vezes a gente só vê adoração, mas quando a intercessão se levanta, Jesus. Quando alguém se levanta em oração, em intercessão, queridos, eu me arrepiava com aquelas orações. Eu vi uma igreja orar pelo governo, pela educação, por ela mesma. Eu vi uma igreja orar pela comunicação. Eu vi uma igreja orar pelas 7 esferas desse mundo, para que o Senhor as governasse plenamente. Eu vi uma igreja orando. E o Senhor me dizia, a minha igreja está mais viva do que você pensa. A minha igreja está mais viva do que você pensa. Então essa é a esperança para mim, tem que ser a esperança para você. Enquanto nós estamos chorando, nos lamentando, chorando por uma igreja que ainda está fria, o Espírito Santo também está dizendo para nós, mas tem alguém vivo também. Tem alguém vivo também. Ainda tem alguém que está de pé, que está se levantando, que está orando, que está perseverando, que está permanecendo fiel a mim. Mas não é aquela multidão que vai impactar as nações. A igreja que vai impactar as nações, que encheram aqueles estádios, é a igreja que vai se levantar em intercessão, choro e lamento por uma igreja que está se corrompendo. Eu creio que está nascendo uma igreja dentro da igreja. Uma igreja firmada dentro de uma igreja que está desestruturada. Multidões se reuniram naquele final de semana, em adoração, em envio para as missões. Mas aquilo só vai impactar as nações se a igreja se levantar em intercessão. Porque era isso que Jeremias fazia. O choro dele pela igreja era um choro intercessório. O choro dele pela igreja era um choro de dor. Era um choro de lamento. Porque ele não suportava ver o próprio povo se corrompendo. Ele não suportava saber que o fim daquele povo, até aquele momento, era ser exilado. E nós estamos dentro de um cenário em que nós estamos tolerando e suportando uma igreja que não vai ver a porta da graça se abrir. E parece que está tudo bem no nosso meio. Às vezes a gente está igual Tiatira, tolerando. Tudo aquilo que você tolera te controla. Enquanto você continuar tolerando as palhaçadas que estão fazendo nos altares do meu Pai, isso vai começar a controlar a tua vida. E daqui a pouco você está tão corrompida quanto o sistema babilônico que está sobre essa terra. É tempo de nos levantarmos sem tolerância. Sabe aquela frase, tolerância zero? Tem que ser assim.
É sim, sim ou não, não. É 8 ou 80. Não dá. Deus está te forjando para você se levantar e dizer: não dá mais. Deus está te forjando, está fazendo doer, para você se levantar e dizer: não dá mais. Você acha que Deus está te forjando para te fazer prosperar sobre essa terra? Você acha que Deus está te forjando para encher tua igreja? Você acha que Deus está te forjando para te fazer um levita conhecido nas plataformas? Deus vai destruir plataformas humanas para erguer um altar em santidade para Ele. Deus vai enviar profeta para dizer: Ele vai descer a mão em altares babilônicos, te conserta. Deus está levantando pessoas para dizer: ou você realinha teu altar, ou a mão do Senhor vai descer. E quando ela desce, ela fecha a porta de uma igreja. Eu já vi igreja fechar, não porque pastor foi lá e fechou, mas porque Deus fechou aquela casa, porque não adorava o nome do Senhor. E Ele tem compromisso com a sua palavra. Antes de Deus se comprometer com o seu propósito, Ele é fiel à sua própria palavra e não vai contra a sua palavra. Ano passado eu estive aqui e falei sobre uma geração de profetas que não se renderiam. Quem lembra? Essa mensagem não morreu, eu creio nela. Ano passado eu falei de alguns e hoje Deus me trouxe aqui para falar que é tempo da igreja chorar. É tempo da igreja chorar. Se eu pedir 1 minuto para você adorar, você adora. Mas se eu pedir 1 minuto para você chorar, você chora. Você chora pela igreja. Às vezes nós falamos: deixa eu ouvir o som da igreja. E o som da igreja é cantando uma canção que nem ela compôs. Amados, o que atrai o céu é o som de uma igreja que chora em arrependimento, que chora pelo povo, que se lamenta porque não se conforma de ver ela mesma se esfriando em tempos em que nós estamos aguardando a volta do Senhor. Essa é a hora que nós deveríamos estar quentes, violentos no fogo, no amor, no temor, na reverência. Mas tornamos as nossas plataformas algo comum. Vira um culto, é comum. É rotina do meu domingo. Escolhemos os nossos repertórios pelas músicas que estão hypadas por aí. Essa música é boa, tá estourada, vai ferver a igreja, vou pôr ela no meu repertório. Essa é a igreja que deixou as raposinhas entrar. Você quer ver a gente performar? Eu sei, estou falando por experiência, por aquilo que Deus me mostrou. É fácil conduzir a igreja em adoração. Eu escolho as músicas que vão movimentar a igreja. Eu escolho as músicas, pastora, que vai fazer a igreja Fácil. Fácil eu conduzir a igreja numa palavra. Uma palavra que vai fazer ela sair daqui pensando: vou ganhar o mundo inteiro. Performar é muito fácil. Mas eu aprendi que quando a gente está performando é porque Deus se calou para nós. O homem performa quando Deus para de falar com ele. E quando Deus para de falar com ele, é porque o espaço que era de Deus
já se tornou ocupado por outras coisas. Deixa eu te dizer que o lugar de único nunca será tomado dele. Ele não divide a glória dele com ninguém. Deus não entra em disputa pelo teu coração também não. Você não é a última bolachinha do pacote. Deus não entra em guerra disputando o seu lugar. Ou ele é o primeiro, ou ele não aceita nenhum outro lugar na tua vida. Único, ele sempre vai ser. Você crente ou não crente, ser no mundo ou não, ser morto ou vivo, ele é único. Mas quando ele deixa de falar com você, é porque ele já não é mais o primeiro na tua vida. É porque você já não tem mais chorado. É porque você está tão entorpecido pelas canções. Eu vi uma igreja adorando a adoração e não o Deus que é adorado, adorando o movimento da adoração. Sabe a atmosfera da adoração? Eu vi uma igreja adorando a adoração, mas não adorando o Deus que tem que ser adorado. Na virada desse ano, amados, eu sempre entendi isso, mas às vezes a gente deixa se poluir pelas coisas que entram sutilmente no ocultismo dentro da igreja. E essa forja de Deus tirou as escamas dos meus olhos. Isso é maravilhoso da forja. Nada te engana mais. Você amadurece tanto no processo que o diabo não te ilude mais, não te engana mais, não chega disfarçado de pastor e na verdade tem um lobo por trás. E eu lembro que estava todo mundo na expectativa de qual seria o repertório para a declaração profética do ano. Aquela expectativa de todo mundo da igreja. O que a galera do louvor vai trazer? E eu falei para o Senhor, Senhor, se eu quisesse fazer a igreja virar um caldeirão, eu sabia as músicas que eu pegaria. Eu sabia exatamente o repertório. Porque a igreja muitas vezes está tão iludida, porque não se permite ser forjada por Deus, que ela se encanta com qualquer barulho, se encanta com qualquer movimento e diz que é Deus que está fazendo. Eu falei, mas não. O povo vai ficar na expectativa, mas eu quero que o Senhor me diga o que o Senhor quer ouvir. Mas a igreja gosta de tal música. Não estou aqui para cantar para você. Pouco me importa o teu gosto musical. Eu quero alinhar a minha adoração à adoração do céu. A minha oração foi essa. Deus, o que o céu está dizendo? Aí o Senhor me levou lá para Isaías. O céu está dizendo que Ele é santo. Alguém aí já entendeu? Eu descobri isso chorando, me lamentando no meu processo de forja. Na verdade, isso foi um resgate da essência dentro de mim. E Deus dizendo, filha, eu estou afinando os seus ouvidos de novo para você ouvir aquilo que os céus estão declarando. Eu falei, amém. O céu está dizendo que Ele é santo, então a terra vai dizer que Ele é santo também.
estava esperando. Eu ainda tenho fome. Como é que você vai ter fome se você não busca a santidade dele? A gente só desenvolve a fome e a sede quando a gente se santifica nele. Porque quanto mais santos, mais eu tenho fome de ser santo. Eu acredito que a nossa igreja estava esperando, na inocência dela, não estou julgando a minha igreja, porque eu estava nesse lugar, esperando aquele barulho de canções que a gente sabe, canções maravilhosas. Eu canto muito, Fogo em Teus Olhos eu amo, canto muito essas músicas, ministro muito fazendo da igreja. Mas é aquela sensibilidade que a Forja te dá, sabe? Do pai chegar assim, pastora. Ele não precisa gritar lá de cima, ele chega no pé do teu ouvido e fala: os céus dizem que eu sou santo. Ele não precisa aparecer numa nuvem. Às vezes ele só senta do teu lado e diz: o céu está dizendo que eu sou santo. Cheguei no ensaio, já tinha mandado os louvores. E a galera até meio apreensiva, porque eram músicas que eles não conheciam muito. Porque estava esperando músicas que conheciam. E eu chego lá empolgada, como uma doida que, tipo, Deus falou algo muito louco pra mim. Vocês vão ter que vir na mesma linha e vamos que vamos. E eu falei pra eles: Deus nos chamou para a liberdade, por isso que eu escolhi abrir a nossa declaração profética com a canção Moisés, do Fernandinho. Porque ele nos tirou do Egito, nos trouxe para uma liberdade através de Cristo Jesus. Então nós vamos abrir esse culto declarando que nós somos livres nele e para ele. A segunda canção, você vai entender onde eu quero chegar para concluir a minha mensagem. A segunda canção era uma música que nem conhecia. Mas o Senhor falava para mim: para que você foi livre? Para que você foi liberto? Para viver nessa terra? Não. Aqui eu peregrino. Então para quê? Para viver uma morada que já está preparada. E nessa morada, só tem uma conversa: Ele é santo. Não tem outro papo no céu. Na hora até me lembrei de uma ministração do Hermínio que nós ouvimos na conferência também, onde eles diziam, a Bíblia diz em Isaías, eles não dizem para ele que ele é santo. A Bíblia diz que eles dizem uns aos outros. Então no céu, os anjos olham uns para os outros e dizem: viu, ele é santo. Viu, ele é santo. E Deus falava para mim: é tempo da igreja parar de dialogar outras coisas e falar uma única coisa: eu sou santo. E Ele falava para mim: chegou a hora da minha igreja unificar o som. Quando a igreja unifica o som, ela fala uma única mensagem, ela tem uma única voz que aponta para a santidade daquele que está sentado no trono de glória. Ele é santo. Não tem outro papo no céu, não tem outra conversa no céu. Então no meio da noiva não pode ter outro discurso, não pode ter outra mensagem, não pode ter outra palavra. No meio da noiva tem que ter santo, santo, santo. Ele é santo, 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 ele é santo e ele é santo. E toda a terra está cheia da sua glória. Aí eu falei para minha galera: Deus nos libertou para declarar todo dia que Ele é santo e único digno de vir e desatar os selos. Único digno
sono de vir e romper os selos. E quando nós declaramos isso, nós estamos dizendo: Maranata, vem abrir o livro, vem romper os selos.